Bom dia, meninos. Professor Cristiano. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto extremamente pertinente, né, para a construção do Estado social e democrático brasileiro, que é a questão do desenvolvimento do trabalho no Brasil ao longo da história. Bom, obviamente nós iríamos precisar de mais tempo para poder explicar a questão do desenvolvimento do trabalho, até porque para falar de desenvolvimento do trabalho no mundo, nós precisamos falar de doutrinas econômicas. Doutrinas econômicas como o protecionismo, como o capitalismo liberal, o capitalismo neoliberal, né? Uma ideia política trabalhista, mas enfim, dentro dessa ideia, né, de como que a gente pode construir uma história do desenvolvimento do trabalho no Brasil, temos que voltar lá no período da chamada colonização, o processo de colonização, onde o Brasil, de 1500 a 1530, que é o período chamado período pré-colonial, a única forma de trabalho que existia, e de comércio, e de atividade econômica aqui no Brasil, era o escambo, né? Que era, obviamente, a troca de pau-brasil por bugigangas. Então havia uma relação entre o lusitano, o português, e o nativo, no momento de trocas, dentro desse conceito mercadológico, ainda uma coisa muito primitiva, mas trocava-se toras e toras de pau-brasil por bugigangas. E essa madeira, obviamente, ela era utilizada no comércio entre portugueses e ingleses, porque no núcleo do pau-brasil existia um pau vermelho que era utilizado para tingir tecidos, tecidos ingleses que iriam ganhar o mercado europeu e até mesmo o mercado norte-americano. Então, dentro dessa ideia, né, do que vem a ser o desenvolvimento do trabalho, nós voltamos lá no processo de colonização, onde a primeira forma de trabalho no Brasil era, sim, o escambo. Logo em seguida, com o objetivo, né, de mapear o litoral brasileiro, de proteger o litoral brasileiro, porque havia uma presença muito grande de corsários franceses, holandeses, espanhóis e até mesmo ingleses. Inclusive, alguns chegaram até formar famílias no Brasil, como nós temos o caso aí da França Antártica, por exemplo, e da França Equinocial. Então, quando a gente fala dentro dessa ideia da formação de um modelo de trabalho, inicia-se com o escambo, e a partir do momento em que houve a ocupação, a efetiva colonização, que vai de 1530 até 1808, que é a transferência da família real para o Brasil, nós, brasileiros, vivenciamos uma forma de trabalho chamada trabalho escravo. Esse trabalho escravo norteou o que seria o Brasil até hoje, né? Principalmente pelo fato de que, como dizia o padre Antonil, o escravo constitui os pés e as mãos do senhor de engenho. Então, a escravidão, ela perdurou durante muito tempo como o principal modelo nesse período colonial, e obviamente ela não termina ali em 1808, com a transferência da família real portuguesa para o Brasil, fugindo da invasão napoleônica em Portugal. Ela vai se dar, sim, quase 80 anos, né? Basicamente 80 anos depois, né? No chamado Segundo Reinado com Pedro II. Então, nós temos ali um modelo escravocrata brasileiro que iniciou-se no processo de colonização em 1530 e perdurou de 1530 a 1888. Né? Então, nós temos aí bons, longos séculos de escravidão aqui no Brasil e, como eu disse anteriormente, que norteou e formou o que seria a mentalidade do povo brasileiro hoje em dia. Né? E essa escravidão trouxe consigo, obviamente, elementos estritamente racistas, né? A colonização de um pensamento racista, de frases racistas, de palavras que foram incorporadas ao português que eram palavras que denegriam, né? O próprio termo denegrir, que vem do negro, né? Denegrir, né? Criado mudo, serviço de preto, então coisas assim que nós temos que lutar constantemente para, né, tirar isso de uma sociedade racista em desconstrução. Então, nós percebemos que esse trabalho ele só vai ter um processo de transformação com a abolição da escravidão, obviamente com as leis abolicionistas do Segundo Reinado, né, de Pedro II, como Lei Eusébio de Queiroz, a própria política do Abbott da Inglaterra, Lei do Sexagenário, Lei do Ventre Livre, né, e combina com a chamada Lei Áurea, em 3 de maio de 1888, com a abolição da escravidão no Brasil. Porém, esse negro foi liberto, não vamos falar negro, vamos falar preto,
né? Porque, na verdade, historicamente, temos que falar negro quando era naquele momento, que era o negro escravo, o negro é uma terminologia depreciativa, a mulata também, uma terminologia depreciativa, mas enfim. Quando esse negro escravo foi liberto, ele não ocupou espaço, ele não foi alocado, né, no mercado de trabalho brasileiro. Ele sim foi formando um exército de mão de obra desempregado, né, que muitas vezes até não puderam, enfim, ter um desenvolvimento social, político e econômico digno, porque a nação não propiciou isso. Logo em seguida da abolição da escravidão, vão trazer da Europa, né, basicamente mão de obra europeia. Ali o senador Vergueiro, após a abolição da escravidão, foi o primeiro a trazer mão de obra europeia, italiana, alemã, enfim, que vieram, né, contribuir para, naquele momento, na produção dos cafezais do Oeste Paulista. Obviamente, nós sabemos que a política brasileira, né, ela, após a proclamação da República, onde Deodoro da Fonseca vai criar ali a nossa primeira Constituição, em 91, onde ele vai criar o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, né, o Estado laico. A escravidão já havia sido abolida, né, um ano antes, em 1888, mas todo o período republicano, que se divide entre República da Espada e República Oligárquica, nem a República da Espada com o Marechal Deodoro da Fonseca, nem a República Oligárquica com os fazendeiros na política do café com leite, trouxe dignidade ao mundo do trabalho no Brasil. Né? O início dessa dignidade ela virá com Getúlio Vargas, esse que está aqui ao meio, onde no seu governo de 1930 a 1945, mais caracterizado como Estado Novo, nesse meio tempo ele vai criar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que a partir daquele momento ele vai empreender uma política de valorização do trabalhador brasileiro, tanto que ele foi considerado o pai dos pobres e a mãe dos ricos, pelo fato de que aos pobres ele deu a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, dentre elas a redução da carga horária de trabalho, o salário mínimo, 13º, férias, licença maternidade, descanso remunerado. A questão do voto, o direito político da mulher de votar, foi Vargas que trouxe. Porém, com a saída de Vargas após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós vamos ter Eurico Gaspar Dutra, que vai entrar no cenário político brasileiro como presidente da República, de 45 até 1950, onde ele vai estabelecer um modelo liberal de trabalho, reduzindo os investimentos em questões trabalhistas, enfim, ele vai praticamente pulverizar e minar todo o processo de construção trabalhista de Vargas na década de 30 até 45. No entanto, o fato dele ter alinhado a uma política liberal estadunidense faz com que Dutra promova no Brasil o desenvolvimento inflacionário, a degradação do regime trabalhista, a desvalorização do salário mínimo. Isso faz com que Vargas volte ao poder mais uma vez em 51 e vai governar até 54, quando ele comete suicídio. Porém, aqui, quando ele volta ao poder em 51, ele determina o aumento do salário mínimo em 100%. Então você percebe que o presidente da República que trouxe um elemento trabalhista de proteção aos trabalhadores foi Vargas, apesar de seu caráter de aproximação e flerte, simpatia com teorias totalitárias nazifascistas, né? Então, dentro dessa ideia do desenvolvimento do modelo trabalhista brasileiro, obviamente ele vai, após o seu suicídio, sofrer ataques, né? Ataques com presidentes que desde então se caracterizam como presidentes trabalhistas, extremamente populistas. Nós temos aqui JK, que vai desenvolver um plano de metas e vai gerar muito emprego aqui no Brasil. No momento do governo JK, com a permissão da entrada das multinacionais automobilísticas, dentre elas a Volkswagen, permitindo o desenvolvimento do trabalho industrial brasileiro, né? Chamado Anos Dourados, né? Mais conhecido como presidente Bossa Nova, que ao mesmo tempo que promove uma política liberal de abertura do mercado brasileiro para o capital externo, entrando multinacionais automobilísticas, gerando emprego, dando um salto de qualidade no IDH, né, do Brasil naquele momento, nós vamos perceber que ele vai sim trazer um elemento de desenvolvimento econômico. Porém, né, nós sabemos que o desequilíbrio também veio junto com esse progresso, que foi o desequilíbrio econômico com a adoção de dívidas externas e a formação de um exército de mão de obra, enfim. Nós temos aqui um misto de endividamento
do país em relação aos bancos internacionais e, ao mesmo tempo, a geração de emprego, né? E aqui, obviamente, os sindicatos estão mobilizados no sentido de estabelecer uma proteção ao trabalhador. Sindicatos esses que foram desenvolvidos lá com Vargas, foi aquele que promove o desenvolvimento dos sindicatos. Então, nós temos aí escambo, escravidão, tanto no período joanino, no primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, abolição da escravidão no segundo reinado, proclamação da república, né, substituição da mão de obra negra escrava pela mão de obra imigrante europeia, marginalização do negro no processo produtivo brasileiro, né, ou seja, sendo enquadrado cada vez mais em leis cujas quais aumentam a nossa população carcerária brasileira. E desde então, nós vamos ter uma política de ataque, uma política de fragilização das relações trabalhistas. Desde o suicídio de Vargas em 54, nós temos aí políticas cujas quais, dentre elas, nós sabemos que o liberalismo traz consigo uma limitação do poder do Estado nas questões econômicas e sociais, sobretudo nas leis trabalhistas, e que o neoliberalismo, que vem ali logo após como a solução encontrada para a crise e o endividamento dos estados modernos brasileiros, mundiais, na verdade, que são aqueles estados caracterizados como welfare state, estado de bem-estar social, que se endividou e precisou de uma política neoliberal para tentar equilibrar as suas contas. No entanto, esses bancos internacionais, né, há presidentes como Eurico Gaspar Dutra, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, todos esses presidentes, de certa forma, se valeram de uma agenda social do FMI, do Banco Internacional, para que pudesse fazer os empréstimos públicos e equilibrar as contas. E esse mundo neoliberal em que nós vivemos hoje, ele não é só no Brasil, ele é no mundo. E a característica primordial dele é o ataque às questões trabalhistas, como é o caso da uberização do mercado brasileiro, que hoje em dia nós percebemos aí uma mão de obra informal maciça brasileira, e contamos hoje no Brasil com 13 milhões aproximadamente de desempregados. Então, dentro dessa ideia, o cenário político atual brasileiro em questões de trabalho é uma fragilização das relações de trabalho, principalmente pelo enfraquecimento dos sindicatos na política pública do atual governo, né, que promoveu a fragilização dos sindicatos, que são aqueles que defendem o interesse do trabalhador, e muitas vezes também a alienação do próprio trabalhador em relação à reivindicação de seus direitos, permitindo que o neoliberalismo se instale no Brasil sem a consciência de que isso será o fim da sua dignidade no campo do trabalho. Certo? Então, no Brasil hoje nós temos sim uma política neoliberal, numa política que nós caracterizamos hoje na terminologia da moda, a uberização do mercado, não só no Brasil, mas no mundo, que mostra aí o descaso, né, desse modelo, né, de desenvolvimento econômico do Brasil, que não passa pelo processo produtivo, e sim pelo rentismo. Né? Hoje, o rentismo ele se configura como um câncer para o desenvolvimento econômico e social de uma nação. Muito obrigado, meninos, e até a semana que vem.